Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Se você é um gestor público, você sabe como delegar as tarefas adequadamente? Pois bem, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, delegando tarefas com inteligência. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu vou convidar você, caso não seja inscrito no canal ainda, que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, curta esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Então, primeiro passo, você vai olhar para todas as tarefas que estão sob sua responsabilidade e aí então você vai dividi-las, determinar qual que é operacional e qual que é gerencial. Para essas atividades que são operacionais, elas vão ser o nosso foco de delegação. Então você vai lá definir quais são as competências importantes para o desenvolvimento de cada uma dessas atividades. Depois que você fez isso, aí você vai anotar ali do ladinho qual é a vantagem que você vai ter caso você delegue essas atividades. Porque isso meio que vai te dar uma energia a mais para você falar, não, de fato isso precisa delegar ou não. E pense bem, eu tenho certeza que você vai ter bons motivos para delegar as atividades e lá na frente você vai se sentir orgulhoso por ter feito esse trabalho, pode ter certeza. Certo? Feito isso, agora está na hora da gente começar a olhar para a nossa equipe. Quem são os profissionais que trabalham conosco, porque são eles que vão receber as atividades delegadas. Primeiro, eu vou sugerir que você, dentro dessa, já que você está trabalhando com uma tabelinha, que você dentro dessa tabela, você coloque o nome de todos os profissionais que trabalham com você. Então, você vai descrever todas as competências profissionais que você conhece de cada um deles, as habilidades que cada um deles, eu quero que você escreva, liste todas essas competências. Então, a Renata sabe isso, ela é boa nisso, nisso. Ótimo. A Maria é boa nisso, sabe nisso. Eu quero que você faça essa listagem, tá? Por quê? A melhor forma de se dividir atividades, de se dividir tarefas para que tragam resultados positivos para a unidade, para o setor como um todo, é se as tarefas estejam de acordo com as competências de cada um desses profissionais. Ou se caso ele ainda não tem uma competência bem desenvolvida, que você saiba que ele tem as características necessárias para desenvolver essas competências. Porque o processo de desenvolvimento profissional você como gestor vai fazer, mas primeiro você precisa ter consciência de cada um desses profissionais que trabalham com você. Então, o segundo passo vai ser analisar os seus profissionais e identificar todas as competências que são importantes, que eles já têm, tudo bem? Bom, feito isso, está na hora da gente começar a cruzar essas informações. Quais são as atividades que você tem e as competências que elas precisam e quais são os profissionais que você conseguiria atribuir adequadamente essas tarefas. Então vamos dizer que você quer delegar o fazer de um relatório, tá? E todo mês precisa ser feito um relatório, por exemplo. Você identificou que essa como sendo uma atividade operacional. E aí você identificou que para desenvolver esse relatório, a pessoa precisa, por exemplo, saber mexer num determinado sistema. A pessoa precisa, por exemplo, ter uma certa habilidade em trabalhar com números. Bom, você identificou ali duas habilidades que a pessoa precisa ter, conhecimento ou competências. Ótimo. Aí você vai olhar para a sua equipe e você já listou as competências e habilidades de cada um. Então agora você vai analisar, esse relatório eu posso, por exemplo, passar para essa pessoa. Essa outra atividade eu posso passar para essa pessoa porque ela tem essas competências. Então, você mais ou menos já consegue identificar quais seriam as tarefas adequadas para cada um desses profissionais, certo? Até aí tá fácil. Por enquanto ainda tá fácil. O terceiro passo, eu já vou sugerir que você comece a pensar em cada um desses profissionais
que você já definiu quais seriam as atividades legais para serem delegadas para eles, mas agora você vai ter que olhar e pensar quais são as tarefas que cada um deles já desenvolve. Então, por exemplo, eu quero passar esse relatório para a Renata fazer, porque ela tem as competências que são importantes. Aí o passo mas quais são as tarefas que a Renata já faz? Ela faz isso, aquilo outro, aquilo mais. A Renata está com a sua agenda cheia? Você acha que dentro das responsabilidades da Renata, ela já está com muitas atividades? Então, talvez delegar uma tarefa mais seria muito pesado para ela, talvez ela não queira mais fazer essa atividade. É por isso que você precisa olhar agora para as atividades de cada um desses profissionais, porque pode ser que você já tenha definido as tarefas de cada um deles, mas essa divisão não esteja bem feita. Então agora que você precisa tirar um pouco do peso em cima de você, você vai ter que redividir essas tarefas. Então se você vai olhar lá, a Renata faz tais e tais atividades. Só que essas atividades eu estou percebendo que eu posso, por exemplo, adequar essa atividade para um outro profissional, porque eu já estou vendo que ele também tem tal competência e talvez ele possa desenvolver. Porque a Renata tem uma competência que só ela vai poder desenvolver essa atividade que eu estou passando. Aqui vale uma observação. Às vezes, quando a gente trabalha, a gente fica muito tempo no setor, até porque essa já é uma característica mais das organizações públicas. Os profissionais ficam por bastante tempo. E aí é comum, às vezes, algumas atividades serem atribuídas aos profissionais e eles vão ficando com aquelas atividades por um longo período de tempo. E isso não muda. E aí, às vezes, isso acontecia muito comigo, que tinha algumas atividades que eu queria aprender. Por exemplo, eu entrava no setor e aí eu queria aprender algumas atividades. Eles falavam assim, não, tais pessoas só fazem essa atividade. É como se fosse uma atividade atribuída a ele de uma forma vitalícia. E só se ele, por acaso, sair, que essa atividade passaria para outra pessoa. É como se a atividade fosse atribuída à pessoa pelo tempo de casa. E eu, sempre querendo aprender todas as atividades, acabava vindo um conflito quando eu entrava em setores mais tradicionais, assim. O ponto é o seguinte, se isso acontecer, às vezes o profissional ele está desenvolvendo uma atividade, mas porque foi deixando, por causa do tempo. E não necessariamente essa é a pessoa mais adequada para fazer essa atividade, mas por uma regra interna ela acabou não sendo passada para outro profissional. Só que vamos pensar que agora o gestor está vendo que essa pessoa pode ajudá-lo a desafogar as tarefas que estão sob a responsabilidade do gestor. Só que ele não vai conseguir delegar a tarefa se ele tem outras atividades, ou se ele tem muitas atividades. Então o que vai acontecer? O gestor ele vai ter que analisar e redividir essas tarefas, e isso é um passo importante. Por quê? Se você, como gestor, só está pensando em delegar a tarefa para tirar do seu colo e não está muito preocupado com os funcionários abaixo de você, ou você vai criar um problema com a sua equipe, que eles não vão aceitar, eles vão ficar um pouco resistentes à sua ideia de dar mais tarefas, ou até eles vão aceitar essa nova tarefa que você está fazendo, mas alguma coisa vai ficar atrasado, porque se eles já estão com a agenda cheia, se eles já estão com o seu período todo de trabalho cheio de tarefas que você já dividiu, então essa delegação não vai funcionar. Por isso que você agora precisa olhar para as tarefas que eles já desenvolvem. E aí você vai colocar todas as tarefas, profissional por profissional, quais são as tarefas que ele já fez, você já definiu quais são as competências de cada um, e aí você vai verificar o que você possa dividir, tá? O que você pode redistribuir, qual tarefa você vai poder tirar de um para outro. Então, por exemplo, você vai ver, eu posso passar uma tarefa minha para a Renata, 2 tarefas, mas a Renata já está muito cheia, então eu vou ter que tirar 2 tarefas da Renata e passar para outra pessoa. Às vezes aqui você vai conseguir verificar que tem algumas tarefas que são sob responsabilidade de alguém que nem mais precisariam ser desenvolvidas. Então você vai ter que olhar para isso agora. Sei que você fala, Renata, você estava falando de delegação de tarefa, agora você está falando de divisão de tarefa? Sim. Esse é o momento. Você, como gestor, você vai ter que olhar tudo com bastante calma. Isso é um trabalho que só você vai poder fazer, mas se você está cheio de outras coisas, você nem consegue olhar para isso, porque isso dá trabalho, mas precisa ser feito. Então é importante que você faça isso agora, se você está buscando ganhar mais eficiência. Então
Então você vai lá e vai pensar todas as tarefas e como essa poderia haver uma nova redistribuição. Então você vai redistribuir as tarefas e aí você já vai definir, conforme sobrou espaço para alguns profissionais que você identificou como sendo agora os profissionais que vão receber as tarefas que estão sob sua responsabilidade, você vai montar esses quadros de qual seria a nova forma de divisão de tarefas do seu setor. Então, esse já é um grande trabalho e seria até o mais difícil. Só que depois que você já montou um plano de delegação de tarefas e redistribuição das tarefas já antigas, agora está na hora de você compartilhar esse plano com a sua equipe. E esse é um grande desafio. Porque você, de alguma forma, você já pensou em tudo e como seria da melhor forma para que essas tarefas sejam redistribuídas e como esses profissionais consigam desenvolver tarefas que estejam mais adequadas com as suas competências profissionais. Mas agora você precisa convencê-los que esse é um bom plano. Então você vai precisar chamar os seus profissionais para a reunião, para uma, duas, quantas forem necessárias. Se for necessário falar com alguns profissionais em separado, precisa fazer, então faça. Mas é importante que esse processo de compartilhar esse plano, ele precisa ser feito e bem feito. E aqui você, como gestor, você precisa estar aberto a ouvir a opinião dos seus profissionais e fazer algumas mudanças nesse plano, caso ele sugira alguma mudança, caso eles entendam que uma competência talvez ele não consiga desenvolver, ou talvez ele não esteja concordando muito com o plano que você definiu, ou as novas tarefas. Você, como gestor, vai precisar trabalhar a aceitação pela sua equipe. E aqui é um ponto importante. Pode acontecer, de fato, que você, na hora de desenvolver o seu plano, alguma coisa não estava muito adequada com as características do seu profissional, ou porque você não conheça direito, ou você seja muito otimista ou até mesmo pessimista com relação às competências dos profissionais que estão com você. Então, na hora de você compartilhar o seu plano, você vai receber os feedbacks necessários para você fazer a adequação do seu plano. E eu peço que, de alguma forma, você seja flexível para fazer esse plano. Mas eu também peço que, caso você tenha dividido as tarefas, considerando que tal profissional tem a competência de fazer uma determinada atividade, e ele fala para você que não tenha, eu sugiro que você esteja disposto a convencê-lo que ele tem essa possibilidade, sim, de desenvolver a tarefa. Que ele tenha, sim, a competência necessária para desenvolver essa tarefa, porque você confia no trabalho dele. E se caso esse profissional precise de uma ajuda, você está lá para ajudá-lo. Você está lá para desenvolvê-lo. E você precisa mostrar para eles que nessa forma de delegação de tarefa, você confia nesses profissionais que trabalham com você. Você está dando mais responsabilidade porque você confia que eles têm condições, sim, de assumir essa responsabilidade e de desenvolver bem as atividades. Porque esse trabalho de confiança, ele é importante, a gente já até conversou sobre isso, né, do desenvolvimento da confiança e credibilidade junto à sua equipe. E aqui é a hora de você mostrar isso. Não é só eles que confiam em você, você confia neles. Até vou deixar aqui para vocês, se vocês ainda não assistiram esse vídeo, para vocês assistirem um vídeo super importante nesse nosso processo de desenvolvimento do gestor público eficiente. Então, você agora precisa convencê-los, você precisa se mostrar disposto a prepará-los, a ajudá-los, a desenvolvê-los. Tem atividades que você antes não havia delegado porque você não tinha tempo para ensinar, mas você agora precisa estar sim disponível para ensiná-los, para treiná-los, tudo bem? Se algum profissional precisa de um curso fora, ele precisa de mais capacitação, ele precisa então buscar essa capacitação junto com a organização que ele trabalha. Então, verificar se tem cursos disponíveis para sua empresa, na sua empresa, ou então, às vezes, se for necessário, pedir para que esses cursos sejam contratados, se isso for importante. E você achar que precisa dessa competência desenvolvida fora da sua organização. Então, você precisa buscar os treinamentos que são importantes para os profissionais desenvolver as novas tarefas. E aí, você conseguiu convencê-los, você conseguiu compartilhar o seu plano com seus profissionais, você adequou o plano de acordo com os feedbacks que você recebeu da sua equipe,
você dividiu bem a tarefa, tá todo mundo super bem resolvido e aceitou bem esse plano final, né, que foi compartilhado e ajustado com a sua equipe. Agora, gestor, eu vou dizer uma coisa, você tinha várias atividades e você conseguiu identificar a melhor forma de delegar essas atividades. Significa que você abriu espaço na sua agenda, certo? Porque você vai ter que se focar em atividades que são mais gerenciais. Ótimo. Esse espaço que você abriu na sua agenda, primeiro, uma parte desse espaço você vai precisar dedicar ao treinamento da sua equipe. Ao treinamento para essas tarefas que você já delegou, que você acabou de delegar. Então, os profissionais, por um determinado período de tempo, eles vão precisar de um pouco mais de acompanhamento da sua parte. Eles vão precisar de treinamento, de dedicação. Então, nesse primeiro momento, você precisa entender que você vai precisar se dedicar um pouco mais. E aí, conforme a qualidade do seu treinamento, do tempo que você dedicou para a sua equipe, com o passar do tempo, esse acompanhamento mais próximo, ele começa a diminuir. Então, você vai tendo cada vez mais tempo para se dedicar às atividades gerenciais. Eu sei, muitos dos meus colegas falam isso, que eles não dividem, eles não delegam tarefas, porque eles acham que é perda de tempo dedicar o tempo ensinando os profissionais, ensinando novas atividades, treinando. Eu vou dizer que, no primeiro momento, sim, é muito trabalho, mas você vai ganhar tempo lá na frente. Porque hoje você perdeu, digamos, você vai perder uma semana com um profissional ensinando uma determinada tarefa. Mas depois disso você não vai mais precisar se preocupar com essa tarefa que ocupava você um tempo precioso todos os meses, toda semana, todos os dias. Então você vai ganhar tempo sim lá na frente. E o melhor, esse profissional, ele vai se sentir valorizado por você, ele vai perceber que você confia nele, que você está dedicando tempo para treiná-lo, e ele vai se sentir mais motivado e engajado. Lá na frente, até pode ser que ele cresça tanto, tenha se desenvolvido tanto como profissional e ele procure outro setor, mas esse é um processo natural e você, como gestor, precisa estar orgulhoso disso, não precisa ficar prendendo o funcionário, ou porque você perdeu tempo, né? E aí acha que ele não pode mais ir embora, ou então você não quer perder tempo porque sabe que ele vai embora. Se você não fizer esse trabalho de delegar, de ensinar, de desenvolver o profissional, ele vai embora mesmo, tá? Então não tem jeito. Então, profissional, você, gestor, você acabou de compartilhar essas tarefas com a sua equipe, então você precisa agora sim deixar um tempo disponível na sua agenda para ensinar os profissionais. Aqui, lembra que eu falei que pode ser que você precisou redistribuir as tarefas? Tirou de um profissional, passou para outro, para que então desse tempo para você passar as tarefas que estão sob sua responsabilidade? Pois bem, esses profissionais que são mais antigos, que têm mais conhecimento, chame eles também para a responsabilidade e eles ensinam os outros profissionais. Façam com que esses profissionais que tenham mais conhecimento, eles trabalhem como mentores, tutores dos profissionais que estão chegando agora, que têm menos conhecimento, que são mais novos de casa. Eu gosto muito desse trabalho. Sempre que eu estou no cargo de gestão e eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas com bastante conhecimento, eu coloco eles como mentores dos profissionais mais novos. E aí a gente cria um ambiente de aprendizagem contínua. E eles, de alguma forma, eles também ficam mais próximos, né? Porque um cuida do outro, um ajuda o outro, é muito legal. Então, se você tem profissionais que já têm um bom conhecimento e a atividade deles vai passar para outro profissional, pede para eles ensinarem. Então, se for necessário, primeiro eles ensinam para o servidor a tarefa que eles estão passando e depois você vem e ensina para eles nesse espaço vago que eles têm. Então, o conhecimento como todo, ele vai girando dentro do seu ambiente. Então não tem jeito, você, gestor, vai ter que dedicar um tempo treinando os profissionais, mas você vai ver que lá no futuro isso valeu muito a pena. Bom, depois de fazer esse trabalho, depois de um tempo que você já ensinou, que você já deu todo o suporte que precisava, você já treinou, vai ser possível você começar a monitorar quais são os resultados desse trabalho de delegação. É importante que você acompanhe, porque você abriu espaço na sua agenda para você trabalhar mais como gestor, ficar responsável pelas tarefas que são voltadas ao cargo de gestão,
são de responsabilidades do gestor. E monitorar o desenvolvimento das atividades da equipe também é uma dessas tarefas do gestor, até uma das mais importantes. Então você precisa acompanhar para verificar se esse seu plano de delegação funcionou ou não. E se for necessário, fazer ajuste, fazer nova divisão, dar mais treinamento, porque esse é um processo contínuo, né? Quando a gente trabalha com a equipe, uma das principais atividades do gestor é esse desenvolvimento dos profissionais que estão abaixo dele. Então você precisa fazer esse controle, esse monitoramento constante, fazer adequações, se for necessário dar mais treinamento, ficar mais próximo do desenvolvimento da sua equipe. Então, não esqueça, agora você tem mais espaço para fazer esse tipo de trabalho. E aí, por último, eu vou dizer para você, gestor público, para você tomar cuidado com uma situação que acontece, que ela chama delegação reversa. Por exemplo, você passou uma atividade para um funcionário, só que esse funcionário ele não encontra todas as ferramentas necessárias para desenvolver essa atividade, ou não tem as competências necessárias, você não trabalhou o treinamento com ele e ele acaba te demandando mais serviço ainda, porque ele pergunta muito, às vezes ele passa coisas para você, por exemplo, vai deixando atividades na sua mesa, isso é super comum. Não sei se isso acontece com você. Às vezes você passa uma atividade e ele vem com tantas dúvidas. Eu vejo muitos meus colegas trabalhando, eles falam muito, eu tenho um funcionário que toda hora ele me traz um monte de casos para conversar, me traz trabalho, ele pede se eu não posso fazer porque está muito difícil. Esse é uma característica muito clara de delegação reversa. O profissional não está adequado para desenvolver essa atividade, ou você não desenvolveu adequadamente as competências desse profissional e ele encontra muitas dificuldades e ele acaba voltando para você. E aí, por sua vez, você não ensina, você não dá o treinamento necessário e é muito comum o chefe falar assim, deixa que eu faço, me fala o que ele precisa fazer e eu faço. E deixa de desenvolver esse profissional. Então você, gestor, você precisa tomar cuidado com isso. Olha para sua equipe, se você verifica que tem algum profissional que está te demandando muita atividade, tem muitas perguntas, mas ele não tira só uma dúvida, ele te passa o trabalho como um todo para que você resolva, para que você dê a solução, para que você faça, isso é uma situação de delegação reversa. Então você precisa olhar para esse profissional com mais calma. Você precisa se dedicar mais tempo para ele, ensinar, verificar qual que é o problema, dar o treinamento necessário e, se for necessário, tirar alguma tarefa. Adequar, dar outra atividade que talvez esteja mais adequada com a competência profissional que ele tem. Tá? Então, toma cuidado se isso acontece com você, você precisa dedicar um pouco de tempo com esse profissional, tudo bem? Porque senão o plano de delegação dá errado. E aí você vai perdendo um pouco a credibilidade como gestor, você não consegue nem dividir tarefas, né? Se você não tomar cuidado com relação a isso, a produtividade do setor vai caindo, os profissionais pegaram uma atividade, não receberam o suporte seu que precisavam, não receberam o treinamento que precisavam, no final eles precisam perguntar tudo para você, eles não têm autonomia para responder, para resolver, para tomar decisões, significa que você está com tudo centralizado em você e o plano de delegação não deu certo. Então você precisa tomar cuidado, dedique um tempo para desenvolver bem esse plano de delegação, compartilhe com seus funcionários, ouça o feedback deles para você adequar esse plano de delegação. E dedique todo o tempo que eles precisarem para você dar o treinamento necessário para as atividades, desenvolver a sua equipe. Tudo bem? Dessa forma, eu tenho certeza, você vai começar a verificar que o seu setor vai ter uma produtividade aumentada com o passar do tempo. Os resultados vão ser atingidos, o serviço público vai ser oferecido em maior quantidade e melhor qualidade, que é o grande objetivo organizacional dos órgãos públicos. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou você quiser compartilhar a sua experiência com uma forma de delegação que você pratica já na sua equipe ou no seu setor, caso você não seja o gestor, mas como é que o gestor atua delegando as tarefas, deixa aqui nos comentários do vídeo. E eu espero você no próximo vídeo da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!